amigos, hoje eu estou recebendo esse meu amigo pessoal, doutor Rafael Coelho, ele que é especialista em emagrecimento aqui no estado de Pernambuco, um cara muito conceituado, conhecido, né? E o responsável por trocar o nome do Gordo Show, viu? Que eu já tô colocando aqui GS nas canecas, porque eu sei que eu vou emagrecer, né? E eu vou precisar muito da sua ajuda. Prazer imenso receber você aqui, viu, doutor? Gordo Show, meu amigo, muito obrigado. Você realmente traz muitos artistas aqui para falar. Você Eu é um pensei, artista, pô. o que é que eu tô fazendo aqui, Você né? é artista também. Falar de medicina não vai ser muito normal nesse programa do meu amigo aí, mas vamos lá, né? Vamos ver se dá certo. Você é artista, meu doutor. Obrigado, meu amigo. Eu acho que é uma dificuldade muito grande, né, na população, acho que mundial, posso dizer, em deixar comida, né, em deixar comer o que você gosta, né? Por exemplo, eu tenho algumas alterações em algumas taxas e eu preciso abdicar de certas coisas que eu amo comer. E sem aquilo ali eu não vivo praticamente. Então, há uma dificuldade na sociedade em geral, posso dizer que mundial, viu? Porque quando o cara deixa de comer o que gosta é muito ruim de verdade. E aí entra profissionais, né, de saúde como você, né, responsáveis pelo emagrecimento de várias pessoas. Eu queria entender como é que funciona esse processo, que eu acho que é mais mental, né, do que da própria boca. Entendi. Olha, Gordo Show, meu amigo, é o seguinte. Quando a gente fala de emagrecer, a gente tem que falar de qual tipo de pessoa a gente está lidando, né? Porque existem pessoas que têm a questão da obesidade, que aí já é uma questão de doença, né? Uma questão metabólica. Isso aí precisa de vários ajustes, muitas vezes, assim, até com, muitas vezes, não só exercício, não só dieta, mas medicamentos também. Uhum. Porque a pessoa tem várias alterações que precisam ser lá bem pontuadas e tratadas, né? Mas também tem as pessoas que não têm obesidade, né? E elas buscam aquele emagrecimento de uma forma mais, posso dizer, estética, né? E essas pessoas, realmente, ajustes são bem diferentes. São coisas mais simples. Talvez, olha, só uma alteração na alimentação, no exercício, isso já seja suficiente. Então, quando a gente fala, por exemplo, do paciente com obesidade, a gente falando de uma doença que atinge, inclusive, muitas pessoas no mundo inteiro, né? Os dados da OMS falam que, inclusive, até 2025, né, a maioria das pessoas no mundo vai estar acima do peso, né? Porque realmente só vem crescendo. Posso dizer, né, Gordo, que nesse momento de pós-pandemia aconteceu realmente um aumento bem importante. Na própria pandemia, todo mundo em casa ali, né? Exato, né? Então, as pessoas em casa, aquela desmotivação geral, né? Os medos, os receios de se exercitar na rua. Então, muita gente não tinha a questão daquela motivação para se exercitar em casa. Bom, o que tinha que se fazer era ficar assistindo televisão, shows, né? Comendo, as lives, né? As lives e tal. Né? Inclusive, eu acho que todo mundo passou por isso, todo mundo ganhou um pouco aí de peso nessa pandemia, mas, claro, as pessoas estão cada vez mais preocupadas pós-pandemia, até medrosas nesse sentido, né? Receosas, aliás. E eu estou percebendo, inclusive, no meu dia a dia, de trabalho mesmo profissional, que as pessoas buscam cada vez mais se cuidarem, sabe? E elas não estão chegando mais com aquela questão que também é legítima, tudo bem, né? Que você pode querer emagrecer por estética, mas elas estão chegando mais preocupadas. Preocupadas com o futuro, preocupadas com as taxas, preocupadas com a longevidade. No meu caso, eu tenho... Vou fazer 31 anos e... Um jovem, né? Eu já... Um bebezinho, né? Você tem por aí também, né, doutor? Olha, vamos revelar não, né? E aí a gente já começa a se preocupar um pouco mais, né, com a saúde mesmo, né? Mas, doutor, eu queria emagrecer, queria ganhar um bracinho também, viu? Entendi, ganhar uma massa muscular. Né? Entendeu? Olha, você fala assim, mas você sabia que uma das formas de você emagrecer com saúde é dessa mesma maneira. Aí você perder a gordura e, ao mesmo tempo, programar um ganho de massa muscular, né? Por quê? Porque a gente sabe que quanto mais eu tenho massa muscular, mais eu gasto energia em repouso. Não é interessante, ó? Parado, eu estou gastando energia. Isso todo mundo tem, que chama de taxa metabólica basal. Só que isso é proporcional ao quanto eu tenho de músculo. Então, um cara que tem, uma pessoa, uma mulher, um homem, que tem uma massa muscular boa, alta, ela gasta mais energia parado do que quem tem uma baixa massa muscular. Então, emagrecer e ganhar essa massa muscular vai facilitar todo o processo, né? Acelerar o processo. E você vai ter um emagrecimento que a gente considera assim, ó, mais saudável a longo prazo, né? Ô, doutor, me diga uma coisa. Se eu quiser começar vocês falam essa palavra, né? Protocolo? Então, na verdade, são tratamentos, mas assim, a título de entendimento, às vezes as pessoas usam mais os nomes assim, protocolo para tal coisa, emagrecer para ganhar massa muscular, para desintoxicar a questão intestinal,
né? Enfim, existem alguns problemas que as pessoas às vezes carregam, não só a questão da gordura, mas elas trazem a gordura, né, como um problema, mas elas trazem também o intestino que está inflamado. Então, existem sim alguns tratamentos ou protocolos, por que não, para cada uma dessas questões. São bem específicos, sim. Certo. Aí, vamos lá. Vamos dizer que eu quero emagrecer. A quem eu devo procurar? Qual é a diferença entre um nutricionista e um nutrólogo? Olha só que pergunta muito boa. Inclusive, é uma dúvida que as pessoas têm, não é? Veja, quando a pessoa vai buscar emagrecimento, como eu disse lá atrás, né? Depende do tipo de pessoa. Se eu tenho obesidade, já que agora eu carrego não só a questão do peso acima do normal, mas esse peso acima do normal está repercutindo na minha saúde, tá? Então aí eu preciso, na verdade, de inúmeros profissionais. Isso é o certo, né? Claro, algumas pessoas começam a ir primeiro na academia sozinhas, então vão para a academia, começam a se exercitar. Mas o ideal, né, é você buscar um educador físico, que hoje a gente chama de profissional de educação Sim. física, né, na verdade, um nutricionista e um médico. Então você tem, e às vezes mais profissionais, às vezes você tem algumas lesões que precisa ser acompanhada, até no exercício mesmo, com um fisioterapeuta. E o psicólogo? Um psicólogo, né? Por que não? Então, depende muito do paciente. Mas olha só, em geral é importante a tríade, né? O médico, o nutricionista e o profissional da educação física. E qual médico se encaixa aí? É o nutrólogo? Pronto, sim. Na verdade, qualquer médico que possa lidar com o processo de emagrecimento, né? Mais especificamente mais um nutrólogo e um endocrinologista, sim. Mas, por exemplo, olha, se você está acima do peso e você tem um cardiologista que ele já cuida, às vezes você tem outras doenças que vêm do peso alto, né? Uma delas é a hipertensão. Aí, às vezes você tem hipertensão e está sendo tratada por um cardiologista, né? Você está acompanhado. E ele percebe, ele sabe que o peso alto não vai deixar você controlar bem essa pressão mesmo com remédio. Ele também pode tratar, claro, ele tem essa autonomia, mas o ideal mesmo seria um médico mais especializado nesse sentido, que é o nutrólogo ou endocrinologista. Entendi. E aí, quando eu opto por fazer esse acompanhamento, eu sou um cara muito, eu particularmente falando de mim, imediatista, né? Por exemplo, se eu começo uma dieta por conta própria, eu quero na sexta-feira que vem já tá mais magro, né? Já tá eu vou todo dia na farmácia me pesar, né? E não vejo nenhuma diferença às vezes e termino desistindo no meio do caminho. Eu digo que meu recorde para você é de 3 dias de dieta. Eu não consigo passar disso. Agora, uma vez eu consegui, né, me manter bem, eu emagreci 10 quilos por conta própria, né, sem a ajuda de ninguém. Isso pode ser até prejudicial para a minha saúde, né, porque assim, eu não sei o que é que eu estou fazendo ali, né, sei, mas não sei o que é que vai repercutir futuramente na minha saúde. Mas consegui fazer durante um mês e aí fui comemorar. Aí parei no fast food, disse, não, agora eu vou comemorar. Já ganhou tudo, né? Aí quando eu parei, eu senti o gosto do óleo na boca. Porque a gente fica com esse tempo todo, né, de dieta, só comendo coisa saudável, e quando você volta a uma carga pesada, você sente o gosto do óleo na boca. Na verdade, você sente inúmeras queixas. Uma delas é a sensação que você está falando aí, né? Que você teve essa sensação na boca. Mas, olha, as pessoas podem ter, inclusive, diarreia, né? Porque você vai ter uma intolerância. Veja, é muito fácil, né? É só você pensar um pouquinho. Você gosta de tomar um vinhozinho de vez em quando, uma cervejinha, um exemplo, né? Uhum. E aí o camarada passa 2 meses sem ingerir isso, né? Aí quando você ingere isso ali, seu corpo não está desacostumado, a ressaca é maior, né? É verdade. É a mesma coisa com a comida, entendeu? Tomar até um golinho d'água, porque Vamos isso lá, né? da ressaca aí. Agradecer aqui ao nosso patrocinador, parceiro, na verdade, né? É o pessoal da Vino Recife. Doutor, é bom demais. Se você estiver em casa, precisando tomar um vinho, o supermercado tá tudo fechado. Você entra lá no Instagram da Vino Recife, né? Você clica lá no link da bio deles e eles entregam na sua casa. Você escolhe seu vinho, né? Seu vinho preferido. Eles têm de todas as marcas lá, de todos os países, enfim. Você escolhe, eles entregam na sua casa. É como se fosse um aplicativo de entrega de vinho. Entendi. Então, é muito bacana. Eu conheço, né? Eu conheço. Conhece, né? Sim, senhor. Do meu amigo Renato Lucena. Renato Lucena, um abraço, viu, Renato? Então, doutor, existe também um perigo, né, de você fazer dieta por conta própria. É perigoso, né? Porque, na verdade, a pessoa que é leiga, né, nessa questão de não entender do que comer, né? Então, ela vai ter algumas noções, mas ela não vai saber a repercussão de uma restrição drástica, né?
E às vezes a pessoa na tentativa de emagrecer, ela vai fazer um raciocínio matemático de restringir o máximo que puder, porque isso vai ser proporcional à velocidade de emagrecimento. Isso. Faz um sentido? Faz, mas não é a forma adequada de se fazer acontecer o emagrecimento. Ele não é saudável dessa forma, porque você deixa de ingerir alguns nutrientes e você está fazendo excessos, às vezes, em algum tipo de alimento. Por falar nisso, né? Às vezes você adiciona até coisas que consideramos naturais aí, né? Mais chás específicos, chá de não sei o quê. Chá Se de eu não sei o tomar chá, eu fico tonto, viu, doutor? Não sei quê. por quê. Aí acaba que você começa a ingerir aquilo ali porque você leu que é legal, que faz bem e que ajuda a emagrecer, e você às vezes excede aquilo ali, você pode repercutir com um problema mais sério, de verdade, inclusive a título de internação, né? Internamento hospitalar, enfim, que possa ser até fatal, infelizmente. Então, o adequado é você realmente procurar profissionais, né? Profissionais para te ajudar. E o que é que você diz para essas pessoas imediatistas como eu, né? Que querem uma fórmula que emagreça assim em tempo rápido? Olha, no caso da obesidade, no caso do emagrecimento, quando há uma alteração metabólica... Só interrompendo um pouquinho, doutor. A obesidade ela é feita através do IMC, não é isso? Ótimo. O IMC é uma das formas de se diagnosticar a obesidade, mas é uma coisa muito mais arcaica. Lá atrás, a gente usava sempre o IMC, até hoje se usa, certo? Os valores de referência existem para isso, para se diagnosticar. Ele faz alguns tipos de obesidade que são em graus, né? Grau 1, 2 e 3. No entanto, cada vez mais a gente utiliza outros dados, que é o percentual de gordura corporal, que é a massa de gordura corporal. E, além disso, na obesidade, é importante analisar até a massa muscular, né? Ou seja, a quantidade de músculo que aquela pessoa tem, porque isso vai favorecer ou não o emagrecimento. Então, cada vez menos, quando você vai analisar individualmente uma pessoa, que você tem essa chance de ser mais demorado, de fazer avaliações, então você usa esses outros dados, né? Que é a percentual de gordura e a massa de gordura. Mas, quando a pessoa tem essa alteração já diagnosticada, como há uma alteração metabólica, é preciso que realmente se resolva aquilo e o emagrecimento ocorrerá conforme aquelas situações que estão alteradas se resolvam. Às vezes existem várias alterações, às vezes realmente hormonais. Então, você lá tem uma insulina muito alta, que é um hormônio que tem relação com o ganho de peso, né? Quando ele está resistente, então você tem que corrigir aquela resistência insulínica. Então, não vai adiantar você fazer restrições e excessos de exercício. Tem muita gente que se exercita várias vezes por dia nessa tentativa. Eu tenho que perder 5 quilos, aí começa lá e faz exercício de manhã, tarde e noite. O exercício é bom, mas você está excedendo e não sabe o que isso vai repercutir. Aí, junta com uma dieta restritiva, isso começa a dar alguns déficits em você, você pode ter hipoglicemia, ter outros problemas. Então, na verdade, o emagrecimento, quando há isso, ele é mais lento. Na verdade, eu não considero lento, eu digo lento perto do que as pessoas imediatistas consideram que tem que ser. Então, o que é que eu digo para essas pessoas? Muitas vezes você adquire aquilo ali ao longo de uma vida inteira, né? Vamos lá, você foi sempre sedentário, desde criancinha, não fazia educação física no colégio, vamos dizer. Comia... E pra lascar tudo, minha unha ainda era encravada. Eu não conseguia Voltava fazer. o sapato, né? Eu não conseguia jogar, fazer nada. Era só xadrez nos jogos internos do colégio. Então você era nerd, né? Você é um cara Não, estudioso, né? eu nem participava de xadrez, porque eu não sabia. Era dama, na verdade. Jogo da dama, né? Era. Então, aí você, desde lá, não pratica exercício físico, então uma alimentação mais desequilibrada, os lanches são através daquele salgadinho, biscoito, bolacha, né? Biscoito recheado. Isso aí a gente vai acumulando ao longo da vida e vai fazendo a gente ter alterações hormonais, gerando obesidade. Acaba que quando você atinge seus 40 anos, exemplo, nunca fez um exercício, vai querer emagrecer tudo aquilo que você adquiriu em uma vida de 40 anos, vamos dizer assim. Demora mais, né? Quem tem 40 para emagrecer. Olha, é um fato que quanto mais tempo eu passo acima do peso, mais difícil é a correção. Mas não estou dizendo que é impossível, né? Claro que é possível, porém, mas é um trabalho que pode acontecer. É meio proporcional, sim. E aí, o que acontece é que você passou aquele tempo todo e quer emagrecer em um mês. Não vai acontecer. Não tem como. Infelizmente. E lembrando que emagrecer é diferente de perder peso. Perder peso é uma coisa, né? Perder peso você pode perder água, você pode, enfim, evacuar, né? Então você pode fazer muito xixi. Então você ali vai perder peso, sem perder gordura. E emagrecer seria o termo adequado para para a pessoa que perdeu a gordura, né? Então realmente é algo que vai acontecer com o tempo. Existem tratamentos que têm suas médias de tempo de emagrecimento, né? Então, o médico vai avaliar, né, junto com o nutricionista e o profissional da educação física,
e vão avaliar em média quanto tempo a gente vai perder essa quantidade. Lembrando que eu não considero que o tempo seja o mais importante para isso, sabe? A gente tem que se preocupar em cuidar do que está errado. Vamos supor que eu queira emagrecer. Só um minutinho, doutor. Pedrão, um showzinho aqui pra gente. Fecha aqui, por favor. Que dinheiro hoje tá difícil, né, doutor? Ô, rapaz. Vamos embora. Vamos supor que eu quero fazer um protocolo com você, mas eu não quero praticar exercício, né? E também não quero deixar de comer aquilo que eu gosto. Tem como ser feito? Olha, na verdade, não é uma indicação, né, que a gente tem de você fazer um tratamento sem reeducar o que é realmente básico, né? Não é indicado, não. De fato, o paciente tem que fazer todos os procedimentos. Ele tem que se exercitar, ele tem que mudar a alimentação sempre com um profissional. As clínicas hoje em dia têm todos esses profissionais, né, para você ser avaliado, né? Enfim, você passa pelo médico, passa pelo nutricionista, pelo personal. Às vezes você vai passar também por um psicólogo, porque tem a indicação, a pessoa tem uma autoestima muito baixa, enfim, tem uma outra problema associado, uma ansiedade, uma depressão, que ele precise de alguma terapia. E vários outros exames ele vai fazer. Então, na verdade, quando você... Graças a Deus, eu digo que a medicina já vem trazendo mais suporte para esse tipo de coisa, né? Para esse tipo de problema, para o peso, para a obesidade. E as pessoas, às vezes, vão a uma clínica, então ela faz todas as avaliações, diagnostica, sabe quanto está acima realmente, quanto ela precisa perder. Porque é engraçado, sabe, gordo, que muitas vezes o paciente chega e ele diz assim, doutor, eu quero perder 10 quilos. Né? Então, na verdade, por que 10 quilos, né? Na verdade, uma avaliação vai dizer o quanto ele está acima, né? Era isso que eu ia perguntar, doutor. Como é que os pacientes chegam lá na sua clínica? Eles pedem uma redução de peso, assim, eu quero perder 30 quilos e quero ganhar um bracinho. ou é você que dita o que é que tem que ser feito? Então, seria bem interessante se fosse ou o paciente ou eu que ditasse, né, o quanto eu quero que ele perca. Mas, na verdade, não é nem o médico nem o paciente, e sim o que uma avaliação vai dizer de alteração. Se a avaliação tem uma alteração de 10 quilos acima de gordura, então serão 10 quilos. É engraçado também que algumas pessoas, elas têm receio, né, no sentido de, não quero perder 10 quilos porque eu vou ficar estranha. Quando a gente vai falar do emagrecimento saudável, esse número é muito, 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 muito assertivo. Então, não há essa questão de deixar aquele aspecto, quando a gente faz o emagrecimento de uma forma errada, vamos dizer assim, patológico, doentio, né, assim, que perdeu saúde, né? Existem essas pessoas que emagrecem demais e ficam com esse aspecto, certamente, é porque elas não perderam gordura, e sim massa magra, pouca gordura. Fica meio feio, né, ali. Na verdade, fica com o aspecto de quem não está tão bem, né, de saúde e tal. Quando a gente vai ver na avaliação... A gente tá gordo, o povo reclama, a gente emagrece, o povo acha ruim. É difícil, né? Agradar todo mundo. Olha, você tocou num ponto que eu acho bem comum mesmo. Assim, às vezes a pessoa tá lá se cuidando, inclusive, e as outras pessoas ao redor dela querem atrapalhar. Tá doente. Tá bom demais, né? E o paciente tá precisando emagrecer, a pessoa, para se cuidar, né? Para ficar bem de saúde, né? Não é nem para ficar só com a estética bacana. E ele pode, se quiser também, tá? Mas às vezes é só para saúde, que é o primordial, e alguém lá pontua, não, tá bom, acho que se eu fosse você não emagrecia mais. Mas na verdade quem dita isso são as avaliações. Se a pessoa precisa emagrecer, a indicação do médico vai ser dizer que tem que continuar emagrecendo. Então não é satisfazer o quanto o quilo aquela pessoa quis perder. Não tem nada a ver isso, tá? Não é assim que se trabalha quando se trata de saúde. E o braço, doutor, fica onde? O braço fica aqui, ó, pertinho do ombro. No tronco, né? Coladinho. Entre a mão e o ombro. Não, mas é sério, tem gente que pede isso. Por exemplo, eu quero emagrecer tanto, eu quero pegar uma perna, eu quero pegar um braço, eu quero... Tem. Na verdade, a maioria das pessoas, elas querem emagrecer e também ter um corpo mais desenhado, mais definido, né? Às vezes falam assim, sim, de certa forma assim, ou às vezes dizem, olha, doutor, mas eu quero ficar com o abdômen tanquinho, eu quero ficar sarado. Então... é um desejo também que as pessoas... É consequência, na verdade, né, do exercício. É consequência do exercício, do emagrecimento, até porque o músculo fica mais aparente após a gordura ser eliminada, né? Esse microfone é o seu, Vou baixar um pouquinho o meu aqui. É melhor deixar igual, depois Eduardo ajeita, né, Eduardo? Doutor, tem gente que entra numa academia, passa ano, né, e não muda a sua característica física. Certo. Isso é por falta de um acompanhamento de um profissional especializado? Bom, pode ser
Pode ser sim. Tem vários fatores, na verdade, né? Dizer o qual daquela pessoa vai ser só falando com ela e analisando e vendo as características. Mas, em geral, é porque a pessoa não tem um treino periodizado, também do próprio treinador. Às vezes ele não tem um personal, mas esquece de pedir para um instrutor da academia variar os treinos, né? Tem um período, né, que você precisa ficar variando. Assim como também o nutricionista, ele não vai, aí não varia a dieta, não acrescenta coisas que precisem acrescentar, até suplementação, não... Se for uma questão de médico, né? Então você não vai no médico, então não... Às vezes você tem uma deficiência específica de algum nutriente, não só de nutrientes, de vitaminas. Você pode ter uma deficiência hormonal, né? Falando de uma pessoa mais adulta. Então, elas com uma deficiência desse tipo aí, inclusive de cunho hormonal, será difícil ela evoluir, né? Então tem que se tratar também. Aí quem já trataria isso seria o médico, né? Quando o paciente chega no seu consultório, onde é que fica o seu consultório, doutor? Fica aqui em Recife, naquele Rio Mar Trade Center. Né? Sim, conheço. Rio Mar, né? Que são aquele empresarial que ficam as torres, né? Maravilha. Fica lá, né? É bem central. Acho que muitos médicos eles estão atendendo por... pessoas da saúde, né? Estão atendendo por ali agora. É muito central, tanto para a Zona Norte quanto para a Zona Sul do Recife. Exato, exatamente. Né? E quando o paciente chega lá na sua clínica, né? Qual é o passo a passo? Qual é o procedimento que é feito? Olha, quando ele chega lá, né, então ele vai ser avaliado, né? A gente faz vários exames, porque esses exames vão medir alguns dados. Esses dados vão ser fornecidos para o profissional tomar uma conduta bem assertiva. Vamos lá, ele faz a bioimpedância, ele faz a calorimetria indireta, ele faz o teste de força, né? Porque é um dos padrões para se ver como está a massa muscular também, e se acompanha isso. Enfim, ele faz a antropometria, ele faz alguns exames, né? Que vão detectar aqueles dados físicos dele, né, orgânicos também, que vão fazer com que a gente entenda ele não só escutando, né, mas também sobre a parte de quanto ele está alterado da gordura, quanto ele precisa ganhar de massa muscular e por aí vai. Em seguida ele vai ser atendido, né? Aí isso depende muito da rotina da clínica lá, mas ele vai ser atendido pelo médico, pelo nutricionista, pelo personal, né? Basicamente é assim que a gente trabalha. Eventualmente ele vai ser encaminhado para outro profissional lá de outra área, mas é assim. Então, muitas vezes a gente faz esse percurso, mas pode ser o inverso também. Vai na clínica, o personal vê, ele vai para o nutricionista, depois vai para o médico. Isso depende muito. Aí, se existir a necessidade de outras avaliações, né, exames de sangue, então na consulta se saberá através da conversa. Antes de ir, já chega com o exame de sangue, né, tudo bonitinho? Algumas vezes sim, porque alguns pacientes, eles... Às vezes já tem até acompanhamento, né? E querem mudar um acompanhamento. Então, eles têm exames recentes, eles levam. Né? Às vezes, sim. E, geralmente, a gente conversa, porque, assim, o correto, né? O mais normal é se pedir exames de sangue se há necessidade, né? Sim. Então, o paciente vai... então, eu vou pedir esse exame para ver isso aqui e tal. Então, geralmente, na consulta eu peço. Mas, sim, algumas vezes eles chegam já com alguns exames. Isso também ajuda, por que não? A adiantar algumas coisas que eu possa cuidar, né? Doutor, e a minha ida ao nutrólogo, por exemplo, ela se torna mais rápido? O meu processo de emagrecimento se torna mais rápido do que com um nutricionista, ou só com um personal, ou com a dieta por mim mesmo? Veja, na verdade, você ir a um médico, a um nutrólogo, a qualquer especialidade que trabalhe nesse sentido do emagrecimento, mas você ir a um nutrólogo não vai descartar que você tem que ir a um nutricionista. Tu tá entendendo, Gold Show? Porque, na verdade, quando a gente vai falar de um emagrecimento saudável, a gente tem que ter tem que realmente passar por todos esses profissionais. Equipe, né? Uma equipe, porque é um trabalho, e a gente sabe, qualquer pessoa, até realmente, não tem, é inquestionável, é multidisciplinar, né? Então, você tem que ter uma pessoa para cuidar dos seus treinos, dos seus exercícios, das suas posturas, para periodizar a sua dieta, que quem faz isso é o nutricionista, né? E o médico para cuidar da parte metabólica. É trivial, assim, realmente é fundamental. Qual o conselho que você dá para as pessoas que estão acima do peso nesse momento? Olha, vamos lá. O conselho que eu dou, na verdade, é um conselho geral, porque, veja, saber todo mundo sabe que está acima do peso é algo que pode trazer riscos à sua saúde. Assim como todo mundo sabe que fumar traz riscos à saúde, tu também, né? Mas, olha, a pessoa que vai decidir, né, se com essas chances maiores de ter outros problemas, ela vai buscar emagrecimento. Se fosse eu, né, acima do peso, sabendo desses riscos, eu buscaria emagrecer, entendeu? É verdade. Porque falar um conselho para as pessoas, assim,
Na verdade, as pessoas é que têm que Tomar realmente a iniciativa, tomar essa né? iniciativa, não é verdade? Acho que o psicológico também é muito importante, viu, doutor? O psicológico é muito importante também. Lembrando que não pode ficar uma mensagem que é muito comum que fique, que a pessoa, quando quer emagrecer, ela emagrece só se tiver disciplina. Não é uma questão de disciplina, eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes as pessoas confundem que o emagrecimento está voltado a você querer e quando eu quero eu consigo, e não é assim na maioria das vezes. Mas, claro, deve existir disciplina, deve existir, mas não dizer que é apenas isso. Às vezes, como eu te falei, né? A gente conversou bastante aí, existem alterações metabólicas, hormonais. Na verdade, tem que ser investigado isso, tem que ser aliado a uma disciplina e tem que realmente querer corrigir isso, né? Então, esse é o conselho que eu dou. Se a pessoa se sente, está acima do peso, sabe dos riscos, né, que isso pode causar, que são vários, né? Se sente mal e quer ter uma melhor saúde, emagreça. Procure profissionais que podem cuidar disso. Se eu seguir todo o protocolo que você me passar, eu tenho êxito no meu emagrecimento. Sim, veja, claro. Eu vou descobrir, a gente ainda vai se consultar, né? Eu vou descobrir o que você está precisando, o que pode estar alterado. Você pode ser um dos responsáveis por emagrecer o Gordo Show da marca aí, viu? Muito bem. Vai ser o quê? Magro Show agora? GS agora, viu? Já estou investindo na marca nova. Muito bem. Mas olha, vou ficar feliz em contribuir para isso, porque eu sei que emagrecer, no caso, para você, seria buscar saúde, não é verdade? Isso é verdade. Mais saúde, vai ter mais disposição. Bom, mas caso você siga, assim, as recomendações médicas, nutricionais e o educador físico, né, do profissional, que vai cuidar dos treinos, não há dúvidas que o emagrecimento é algo que vai vir. Claro que no seu tempo, né? Porque cada paciente tem sua individualidade e, às vezes, você faz tudo conforme tem que ser e aí, por sua individualidade genética, às vezes é mais lento do que geralmente se acontece, ou é mais rápido, vê que coisa boa. A gente também tem passado a pensar na parte positiva, às vezes é mais rápido do que a gente esperava. É verdade. Não é? Doutor, para encerrar com chave de ouro, Vamos lá. eu queria que você desse uma palhinha daquela música de Gustavo. Rapaz, não vem com essa história não, viu? Eduardo é sacana. Isso, assim que eu acabei ali, ele... Manda ele cantar aquela música ali de Gustavo Lima. Não manda não que eu canto, tô brincando. Sacanagem. Nem violão tem aqui, pô, como é que eu vou cantar? Você gosta de cantar, doutor? Não, gosto, mas não sei cantar não, eu sei cantar em casa só. Você vai dar uma palhinha no show da gente, viu? Lá no lounge. Chame não que eu até posso cantar, mas eu tenho vergonha, não gosto. E doutor também é gente, né? Sim, é feito a professora. Quando eu era pequeno, rapaz, encontrei a professora no restaurante, no bar. Você também sou gente, meu filho. Doutor, quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso podcast. Eu acho que deu para esclarecer algumas dúvidas, né, de alguns pacientes, né, que tem realmente essa curiosidade, né, do que tem que ser feito com a saúde, né, do papel do nutrólogo, do nutricionista, da equipe em geral, de um psicólogo, que podem auxiliar, né, nesse processo de emagrecimento. Eu acho que deu para esclarecer aí de uma forma bem resumida, né, essa situação. Então, lhe agradeço demais, né, por participar aqui. Você é um artista, viu? Ô, meu amigo. Porque ele disse, não, aqui só entra artista. Eu tava sem entender esse convite que você me fez. Também, Doutor, vamos fazer uma entrevista aqui? Aí eu disse, de quê? Aí, não, é no meu programa. No seu programa, não é só os artistas, os cantores, etc. Aí disse, vamos lá, falar de emagrecimento. Você é artista. Agora, eu vou fazer esse protocolo com você e a gente vai mostrar o resultado. Então você tá lançando um desafio, tenha cuidado aí. Ó. É verdade, mas é verdade. Coisa boa. Tá vendo aí? Agora você tá registrado aí pelas pessoas, seus fãs, né? Pois é. Fãs, viu? Os telespectadores e os ouvintes. Você tem fãs. Agora você tem uma responsabilidade, viu? É verdade. Vou tentar cumprir, né, esse processo aí 100% para ter êxito e mostrar também o seu trabalho, né? Claro, que é possível a gente se cuidar, ter resultados, ficar saudável, né? Eu até agradeço a você o convite aí para a gente falar um tema, né, que eu acho que é interessante, falar um pouco de saúde também, fortalecer a ideia de que, na verdade, não há uma regra, não há um profissional específico, mas uma equipe. É verdade. Equipe que vai te ajudar. Há uma questão de você também ter uma certa disciplina pessoal, mas há uma questão também de algo que já está alterado e isso deve ser corrigido, né? Então, o emagrecimento é um tema amplo. Talvez a gente tenha falado de vários pontos que sejam principais aí desse tema, não é verdade? É verdade. E eu como paciente, né, como um cara que quer emagrecer, eu acho que tirei minhas dúvidas, né?
Fico feliz aí em contribuir, meu amigo. Doutor, tamo junto. Tá certo. A palhinha agora, viu? Que palhinha, rapaz. Ei, Deus lhe abençoe, sucesso, Meu amigo. viu? E a gente se encontra, viu? Lá na clínica. Vamos lá. Tá bom? Conte comigo. Um abraço. Obrigado a você que ouviu o nosso programa no Spotify e assistiu aqui no YouTube. Até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu.